Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática interessante. Neste vídeo, como calcular o comprimento de uma linha usando integrais. O primeiro passo para conseguirmos calcular o comprimento da linha é que nós temos que conhecer a função que desenha a linha. Portanto, a linha tem que fazer parte do gráfico de uma função conhecida, senão não se consegue integrar. Vamos supor então que temos uma determinada função f que tem um gráfico, a função é contínua e que conseguimos estabelecer um intervalo, vamos considerar entre x0 e xn. Normalmente nestas demonstrações usam-se as letras A e B, mas quem costuma seguir aqui o canal já sabem que eu gosto de usar o x0 e o xn, já vão perceber porquê. E eu quero calcular o comprimento desta linha azul escuro, aqui entre estas duas barras verdes, portanto, entre o x0 e o xn. Para vocês perceberem bem este vídeo, talvez fosse aconselhável verem o vídeo anterior aqui do canal, onde eu expliquei o que é um integral. Porque a definição de integral recorre à divisão do intervalo de integração em muitos retângulos pequeninos. Nós aqui vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos dividir o intervalo de integração em muitos espaços, todos eles muito pequeninos. Este retângulozinho está desenhado aqui a meio e simplifica um segmento correspondente a um desses intervalos. Vamos agora analisar em detalhe o que é que acontece aqui junto à linha do gráfico quando nós alteramos o tamanho deste intervalo Δx. Ora, nós aqui já ampliamos o gráfico, temos a largura do segmento que é Δx, dentro desse segmento há também uma variação no valor da função, que é o ΔY. O valor de ΔY há de ser a diferença do valor da função nos extremos do intervalo Δx. E depois temos aqui uma hipotenusa, formada por este triângulo reto, ao qual nós vamos chamar ΔL. O comprimento que nós queremos é L, é o comprimento da linha toda, e isto aqui é um elemento desse comprimento. Como podem ver, o traço a vermelho, o ΔL, não corresponde exatamente ao gráfico da função, a azul. Ele já é parecido, mas ainda não é igual. Quanto mais pequeno for este Δx, quando o tamanho do Δx tender para zero, aquele ΔL começa-se a aproximar muito do valor real do comprimento da linha. Portanto, a linha vermelha vai começar-se a aproximar muito da linha azul. Portanto, se fizermos o n tender para infinito, ou seja, se dividirmos o intervalo em muitos bocadinhos, muitos infinitos bocadinhos, então, no limite, o comprimento da linha vermelha, ou seja, do ΔL, vai coincidir com o L. Quando chegamos a esse ponto, em que o n já está a tender para infinito, em vez de chamarmos aquelas variações deltas, vamos chamar-lhes diferenciais, vamos chamar-lhes dl, dy e dx, porque já são variações infinitesimais. E aqui, como ΔL já é uma reta, já podemos usar o teorema de Pitágoras e podemos dizer então que dl é igual à raiz de dy ao quadrado mais dx ao quadrado. Então, o comprimento da nossa linha não vai ser mais do que o integral entre x0 e xn do dl, mas a gente não sabe integrar o dl, mas sabemos que o dl é igual à raiz de dy ao quadrado mais dx ao quadrado. Também não sabemos calcular esta integral, mas podemos fazer aqui umas alterações algébricas. Vamos pôr aqui o dx ao quadrado em evidência dentro da raiz, e quando fazemos isso vai-nos aparecer dentro do parênteses dy ao quadrado sobre dx ao quadrado mais 1. Este dx ao quadrado pode passar para fora da raiz, corta com a raiz, fica simplesmente dx. Isto já está a começar a aparecer com um integral convencional. E dentro da raiz ficamos com aquele dy ao quadrado sobre dx ao quadrado mais 1. Mas este dy ao quadrado sobre dx ao quadrado não é mais nem menos do que a derivada da função f ao quadrado. E então escrevemos assim o integral. F' de x ao quadrado mais 1 dentro da raiz, tudo a multiplicar por dx. Resumindo, quando nós queremos calcular o comprimento de uma linha de uma função contínua que nós conhecemos, basta nós calcularmos a derivada dessa função, substituir nesta expressão que está aqui, raiz de derivada ao quadrado mais 1, e depois calcular o integral entre os valores para o princípio e para o final da linha que nós queremos calcular. Antes de passarmos a um exemplo concreto, eu gostaria também de dizer que isto é um integral de linha, mas eu não quero que vocês fiquem a pensar que os integrais de linha são só isto. Os integrais de linha são coisas que podem ser extremamente complexas. Isto será o caso mais simples de aplicação do integral de linha. Tá bom? Vamos aqui a um exemplo de aplicação. Imaginem que vocês querem fazer um estendal de roupa e querem que o estendal, o fio, tenha o formato desta função. F de x igual a E levantada x. E vocês precisam de calcular aqui este bocadinho, este comprimento aqui entre
0 e 1. Devo dizer-vos que isto foi um exemplo que eu escolhi à sorte e por acaso a escolha foi um bocado infeliz, porque isto depois no fim, isto vai acabar num integral que eu não sei resolver, é um integral bastante difícil. Mas vocês podiam fazer este exemplo de aplicação com uma função muito mais simples, em vez de ser f de x igual a e elevado a x, vocês podiam escolher f de x igual a x ao quadrado, por exemplo, e depois escolhiam um troço da função e calculavam o comprimento da linha do gráfico nesse troço. Bom, o que interessa aqui não é saber resolver o integral que aparece no fim, não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo é saber aplicar a regra para calcular o comprimento da linha. Pronto, então, temos aqui f de x igual a e elevado a x. E sabemos que este comprimento vai ser o quê? O integral entre 0 e 1, porque são esses os extremos do x para o troço do comprimento que eu quero calcular, do quê? Da raiz da derivada da função que tenha o gráfico, neste caso é elevado a x, a raiz da derivada dessa função ao quadrado mais uma unidade. Ora, a derivada de elevado a x é ela mesma, elevado a x. Então vamos ficar com o integral entre 0 e 1 da raiz de elevado a x ao quadrado mais 1. Aqui podemos aplicar a regra dos expoentes nas potências. Potência de potência, podemos multiplicar o 2 pelo x e ficamos com este integral. Este integral aqui é diabólico, eu não consegui calculá-lo, eu simplesmente fui à internet e pedi ao computador online para resolver isto, que o comprimento daquele troço de linha é aproximadamente 2 unidades, isto aproximado à centésima. Tentar resolver este integral é de loucos, eu tentei, usei a regra de Feynman, fiz uma diferenciação sobre o sinal de integral, depois tive que usar a primitivação por partes, depois de usar a primitivação por partes cheguei a uma equação diferencial. O pior é que a equação não era homogénea, e a homogénea é fácil de resolver, mas depois, quando se vai resolver a equação particular, surge um outro integral que ainda é mais difícil, penso eu, do que aquele que tínhamos no princípio. Portanto, como eu já mencionei, o objetivo do vídeo não era resolver este integral, mas sim explicar como é que se calculava o comprimento de uma linha, conhecendo a função que desenha essa linha. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre matemática. Até à próxima.